Na última semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. A decisão foi voltada para um caso específico e anulou a prisão preventiva de 5 médicos que trabalhavam em uma clínica clandestina de aborto no estado do Rio de Janeiro. No entanto, o veredito tem preocupado líderes religiosos de diferentes denominações que permanecem defendendo a tese de que aborto é crime em qualquer hipótese. E é para saber o que prega a doutrina espírita sobre o assunto que eu converso agora ao vivo, nesse feriado aqui no Jornal da Manhã, com o presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Lacordé Fayad. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos os telespectadores. Prazer muito grande estarmos aqui tratando principalmente de um assunto de tamanha relevância. Aborto, o que representa o aborto para a doutrina espírita? Assim como também para a ciência, dentro de uma visão profunda, o aborto ele é um crime, porque você está ceifando uma vida, porque a vida vai além do processo da gestação. Antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, já existe a presença do agente pensante, que é o espírito. Sócrates já dizia que nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, você pode ter uma atitude que muitas vezes é legal, tem um amparo da lei humana, mas muitas vezes não é moral. Então, o aborto, em qualquer situação, ele é um crime, com exceção quando coloca em risco a própria mãe. Porque se você preserva a mãe, aquele espírito que vê a sua oportunidade ceifada, ele pode voltar. Fora disso, realmente é um crime. Agora, nesse caso aqui, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é até o 3º mês. Então, quer dizer que, conforme a doutrina espírita, o senhor falou da ciência, é em qualquer momento, a partir da concepção, já é considerado, na visão da doutrina espírita, como crime? O que é o crime? O crime é tudo aquilo que você transgride as leis. Nós estamos mergulhados dentro de 2 parâmetros das leis. Nós temos as leis sociais, as leis humanas, e nós temos as leis cósmicas, as leis divinas. Então, nós vamos perceber que nós estamos mergulhados em mundos além do que nós percebemos. Veja, as ondas hertzianas, as ondas de televisão, de rádio, que estão nos possibilitando adentrar a quantos lares? Ninguém está vendo, mas ela existe e é uma realidade. Você pega um controle e você muda o canal da televisão sem levantar, porque existe toda uma tecnologia que você não percebe, mas ela está inserida. As leis, elas vão além daquilo que nós percebemos. Então, nós vamos perceber que a lei que são imutáveis são as leis cósmicas, a lei divina. Muitas vezes, a lei humana, ela se adapta às conveniências da própria sociedade, ou muitas vezes daqueles que são os representantes da sociedade. Agora, dentro dessa visão profunda da ciência, com toda a ciência, com a seriedade que ela possui, e dentro também da visão espírita, que a doutrina espírita ela é uma ciência, mas não é uma ciência como é a biologia, a química, a física. É uma ciência que estuda o cosmo moral. Quem nós somos? De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Então, quando hoje a psicopatologia vai estudar uma síndrome de Down, que é a trissomia do cromossoma 21, como é que pode? Aquele espermatozoide doente, entre aspas, consegue vencer a corrida entre os demais e fazer a fecundação. É por acaso? Não. Acaso e milagres não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação da nossa parte para ferirmos a intimidade dos fatos. Então, o aborto em qualquer situação, com exceção quando não coloca em risco a vida da mãe, é crime. Ele pode muitas vezes, por exemplo, o aborto por estupro, ele é legal, mas não é moral. E tudo que nós fazemos tem consequência. E quando o aborto, no caso da criança ter hidrocefalia, ou agora, mais recente, uma questão mais nacional, da microcefalia. Nesses casos, como que vocês entram? Também, por quê? Quando não há a presença do espírito, há a gestação vegetativa. Por si só, ela não prossegue. Quando a gestação prossegue, ela tem ali a presença do espírito. Então, mesmo na hidrocefalia, ou anicéfalo, né, que é a criança que nasce sem cérebro, porque a gestação vai até os 8 meses, quando no máximo, às vezes, do anicéfalo, ou mesmo quando nasce,
ele não vai prosseguir muito tempo. Então, o que é o ideal? É deixar que a natureza prossiga. E quando a gente fala que aborto é o crime do quê? Do homicídio? Sim, deixa de ser um homicídio, porque e a responsabilidade não é mais ainda, porque é uma responsabilidade moral. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos submetidos a leis sábias e imutáveis. Nós temos a lei de liberdade. Nós somos livres para fazer o que quisermos da nossa vida. Mas as leis, elas são solidárias. Existe a lei de causa e efeito. Então, onde nós estivermos, aquilo que nós fazemos vem ao encontro das nossas ações. Agora, fazendo um contraponto aqui nessa entrevista, saindo dessa questão religiosa ou dessa convicção de que o aborto é o crime, será que essa decisão do STF da semana passada não foi menos por uma questão de entendimento religioso se aborto é crime ou não, e mais para legalizar essa clínica clandestina do Rio de Janeiro, ou mais do que isso, soltar os profissionais de saúde que estavam presos? Seriam mais por esse viés do que do viés de dizer que aborto é crime ou não? Sim, o que é importante nós estarmos vendo o texto e contexto. Então nós vamos perceber que o texto é o seguinte: o aborto ele é um crime. Agora, a forma como muitas vezes ele é colocado, como você acabou de colocar, muitas vezes por falta de consciência social, aqueles que são os responsáveis, como sendo os administradores públicos, aqueles os magistrados, muitos deles agem com profunda consciência social. Há outros que fazem uma ajeitada dentro de uma interpretação, conforme a própria lei humana oferece, essa amplitude, para fazer, muitas vezes, as conveniências. Então, nós vamos perceber em todas as esferas existem esse processo. Em outros poderes, e aí vou citar o caso do Poder Executivo, Legislativo, quando há situações polêmicas como essa, há um recurso, né? Você tem, aliás, são vários recursos. Você tem uma audiência pública, hoje você tem a internet para fazer uma consulta pública junto à população, fora plebiscito, referendo. No caso da magistratura, no caso do Poder Judiciário, não caberia também ouvir a população, ouvir especialistas antes de dar uma canetada dessa, por exemplo, e aí não medir as consequências dessa decisão? Sim, com certeza. É fundamental que nós busquemos socializar a responsabilidade das nossas ações. Nós vamos perceber que o indivíduo ele tem a sua responsabilidade, mas a sociedade também, que é o coletivo do indivíduo, como já dizia o grande poeta baiano Castro Alves, a humanidade é a somatória de todos nós, é uma responsabilidade coletiva. Então, muitas vezes, o que nós estamos vendo aí, nos desmandos na área da sociedade, da política, e assim sucessivamente, a responsabilidade não é somente daqueles que estão à nossa frente, representando a sociedade. A responsabilidade é de todos nós, porque quem é o político? É o cidadão que nós colocamos, nós enquanto sociedade, o elegemos para responder por todos nós. Então, daí falta também a consciência individual, que vai refletir na consciência coletiva. Então, não é uma questão meramente de religião. E primeiro que a religião ela foi deturpada, porque ela vem de religare, que é você estar indo ao encontro daquilo que você é enquanto essência. Nós somos mais do que um corpo, somos mais do que pensamos. Nós somos quem? Esse viajor do tempo. Somos um ser convidado a desenvolver uma autoconsciência. E à medida que a sociedade vai criando essa autoconsciência, ela vai tornando-se mais consciente e responsável pelas próprias ações. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui nesse feriado e até uma próxima entrevista. Nós que agradecemos, em nome da Federação Espírita Mato Grosso, a você e a toda a direção dessa organização. Muita paz.